Fala pessoal, de volta aqui com mais uma aula de matemática, frente 1, módulo 29. Vamos falar um pouco sobre função tangente. Na sequência, a gente vai falar da tangente no ciclo trigonométrico, das características da função tangente, do gráfico principalmente, questões sobre período e imagem da função, e depois a gente vai falar também um pouco sobre as equações e inequações envolvendo a tangente de um ângulo. Para a gente começar, vocês estão vendo aí na imagem um desenho que já a essa altura já se torna um pouco familiar, né? Aí você tem o ciclo trigonométrico com seus eixos conhecidos, né? A gente já viu o significado do eixo vertical, que é o eixo dos senos, o significado do eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, a utilização do ciclo trigonométrico enquanto projeção das posições pontuais de ângulo ao redor, tanto no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, quanto no sentido negativo, que é o sentido horário. As determinações do ângulo: no primeiro quadrante, um ângulo qualquer x. No segundo quadrante, o seu ângulo em comum, que é 180 menos x. Terceiro quadrante, 180 mais x. 360 menos x aqui no nosso quarto quadrante. Vamos lembrar que para qualquer ângulo, e os ângulos principais são 30, 45 e 60, para você descobrir qual que é o correspondente nele no segundo quadrante, você vai fazer 180 menos esse ângulo. No terceiro quadrante, você vai fazer 180 mais esse ângulo. No quarto quadrante, você vai fazer 360 menos esse ângulo. Sendo assim, só para exemplificar e relembrar, o ângulo de 30 graus, que é um ângulo notável do primeiro quadrante, se você fizer 180 menos 30, vai dar 150. Então, quer dizer que o 150, que é o ângulo do segundo quadrante, ele tem a ver com 30 graus. Se você fizer 30 graus mais 180, vai dar 210, que é o ângulo do terceiro quadrante. 210 graus tem muito a ver com o de 30 graus. Se você fizer 30 graus, 360 menos 30 graus, vai dar 330. O 330 tem muito a ver com 30 graus também. Ou seja, de acordo com os ângulos do primeiro quadrante, 30, 45 e 60, a gente vai formando aí sempre um conjunto de 4 ângulos que são intimamente ligados. O 30, o 150, o 210 e o 330. O 45, o 135, o 225 e o 315. O 60, o 120, o 240 e o 300. Além dos ângulos de limite de quadrante, o 0 e o 360, que ficam aqui onde está o lápis. O 90, o 180, o 270. Lembrando que todos esses ângulos que eu estou falando, eles também podem ser colocados na unidade de medida do radiano. Sendo assim, o 90 graus, por exemplo, você pode falar que é π sobre 2 radiano. O 180, que fica aqui, π radiano, 3π sobre 2, o 2π radiano, que é o ângulo da volta inteira. Lembrando também que você pode pegar ângulos, inclusive, maiores que 360, basta você dividir por 360 e pegar o resto. Tudo isso que eu estou falando, a gente já viu para cosseno, que é nessa linha horizontal, a gente já viu para seno, que é nessa linha vertical. Além disso, nós vimos também que os eixos de seno e cosseno se encontram bem no centro aqui da nossa circunferência trigonométrica, cujo raio é 1, e aí você vai ter os valores de 0 a 1 e de 0 a menos 1 na horizontal, de 0 a 1 e de 0 a menos 1 na vertical. Por aí, nesses valores, que o seno e o cosseno vão se encontrar. Agora, uma coisa que vocês têm que reparar nesse desenho, nessa imagem que vocês estão vendo, que já é diferente das imagens anteriores, é que no ciclo trigonométrico antes a gente não falava dessa linha que fica aqui, ó, digamos assim, do lado de fora do ciclo. É mais um eixo. Você tem aqui, ó, eixo vertical, passando pelo centro do ciclo, é o seno. Eixo horizontal, passando pelo centro do ciclo, é o cosseno. E o eixo que tangencia o ciclo, bem aqui no ponto do 0 grau, é o eixo das tangentes. Do mesmo jeito que a gente fazia projeções para poder achar, eu pegava o ângulo aqui do primeiro quadrante, projetava aqui na linha do cosseno para achar o valor do cosseno dele, projetava na linha vertical para achar o valor do seno dele. Agora eu tenho que projetar na linha das tangentes. O meu desenho aqui está pequeno, mas a gente consegue exemplificar. Dá uma olhada. Imagina que eu tenho uma posição exatamente aqui com um ângulo que eu posso chamar de alfa
E se eu quisesse achar o cosseno dele, era só projetar aqui na linha do cosseno. Se eu quisesse achar o seno dele, era só projetar aqui na linha do seno. Isso a gente já viu. Para achar a tangente desse ângulo, eu tenho que projetar na linha da tangente, mas não é uma projeção nem horizontal, nem tampouco vertical, né? Prestem atenção no que eu vou dizer. A projeção da tangente tem que fazer uma ligação do centro do ciclo trigonométrico até a linha da tangente, passando pela posição do ângulo que eu estou mostrando para vocês. Então, a gente tem que imaginar ou fazer uma linha que começa aqui no centro do círculo, passa pelo ângulo alfa e toca lá a linha da tangente. Pessoal, é exatamente o que essa linha pontilhada está fazendo, olha só. Eu tenho que pegar o centro, ligar na tangente, passando pelo ângulo. Aqui onde bateu na linha da tangente, ó, representa o valor de tangente do ângulo alfa. Então, repetindo, a posição angular é encontrada. Se eu quiser achar cosseno, é na projeção na linha horizontal. Na vertical eu acho o seno. E a projeção que usa o centro, passando pelo ângulo, eu acho a tangente. Na tangente a gente também tem numeração. Partindo do zero aqui no ponto de tangência, onde a tangente vale zero, daqui para cima, obviamente, a tangente vai ser positiva. Você pode ver, ó, esse ângulo do primeiro quadrante, a tangente está acima do zero, é positivo. Mas também pode ter ângulo cuja tangente é abaixo do zero, aí você vai ter tangentes negativas. Aliás, vou distribuir os sinais para vocês aí. Em termos de tangente, pessoal, os quadrantes ditos quadrantes ímpares, onde o seno e o cosseno têm sinais iguais, a tangente vai ser positiva. Então, um ângulo aqui, por exemplo, do terceiro quadrante, ó, você projetaria ele passando pelo centro e batendo lá na linha da tangente, portanto, positiva. Repetindo, para a função tangente, no ciclo trigonométrico, os ângulos de primeiro e terceiro quadrante, quadrantes ímpares, tangente positiva. Nos quadrantes pares, segundo e quarto quadrantes, você tem tangentes negativas, quadrantes esses que possuem seno e cosseno com sinais trocados. Então, por exemplo, um ângulo aqui do segundo quadrante, se você quiser projetar sua tangente, tem que passar pela origem aqui do ciclo e bater lá na linha da tangente, ó. Vai dar abaixo de zero. Mesma coisa do ângulo do quarto quadrante, também abaixo de zero. Estão aí distribuídos os valores de tangente, melhor dizendo, valores não, né? Sinais de tangente para o ciclo trigonométrico. Agora, as tangentes de 30, 45 e 60 vocês têm que dominar. Dos demais ângulos, você vai usar o ciclo a seu favor para poder discutir. Com destaque, pessoal, para 90 e 270 graus, que não dá para você ligar o 90 ou o 270 passando pelo zero na tangente. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Tangente de 90 e tangente de 270 não existem. Não dá para você definir tangente de 90 e 270 no ciclo trigonométrico. Agora, o nosso assunto também é a função tangente. É f de x igual a tangente de x, onde x é um valor qualquer do ângulo, e à medida que o ângulo vai variando, os valores de tangente também vão variando, mas chega um momento que eles vão se repetindo. A função tangente é uma função periódica e a gente vai ver em seguida aí o padrão de gráfico que ela dá. Lembrando que o padrão de gráfico da função seno é uma onda senoidal, a do cosseno é uma onda cossenoidal, o gráfico da tangente é um pouco diferente, olha só. Bom, aí na imagem vocês podem ver o padrão de um gráfico que é tangente de x no eixo y e valor de x sendo o ângulo irradiando no eixo horizontal. Então, dá só uma olhada aqui, ângulos que vocês conhecem. Ó. O π sobre 6 é o 30, o π sobre 4 é o 45, o π sobre 3 é o 60, lembrando que π é 180, né? É só substituir. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Mas você pode ver que raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 vão ser tangentes de outros ângulos também. Inclusive, teremos valores negativos. Aí, a cada π sobre 2, tá vendo? Aí depois tem o π, aí depois tem outro π sobre 2 e assim vai. Você forma esse padrão de ângulo que, a princípio, é positivo tendendo ao infinito. Depois ele é negativo vindo do infinito, passando por zero e indo até o infinito, quando o ângulo tende para 270. E assim vai, ok? Então, essa função repetitiva, periódica, ela sempre vai ter esse padrão que repete de período a período. O período da função tangente é π,
radiano, ou seja, de 180 em 180 graus a cada meia volta no ciclo trigonométrico, os valores de tangente vão se repetindo. A imagem, diferente das funções seno e cosseno, que são limitadas, a função tangente não tem limite algum. A imagem da função tangente é qualquer número real. Lá no item 4 da apostila de vocês tem o item propriedades, que eu acho que merece destaque. Podem destacar aí do jeito que vocês quiserem, grifando, passando um marca-texto. Características importantíssimas. As propriedades da função tangente. Positiva no primeiro e no terceiro, nos quadrantes ímpares. Negativa no segundo e no quarto quadrantes, quadrantes pares. A gente viu isso. Ela é crescente em cada quadrante, né? De um quadrante para o outro ela muda do menos infinito para o mais infinito, porém, no mesmo quadrante ela sempre cresce. Ela é uma função ímpar, porque se você trocar de sinal o valor do ângulo, o valor da tangente também muda de sinal. E ela é periódica com o período valendo π. Daqui para frente, vamos mostrar algumas aplicações, alguns exercícios que vão reforçar as ideias que a gente viu nesse vídeo. Já na parte de exercício, pessoal, dá uma olhada. Você vai pegar o exercício número 1, é um ciclo trigonométrico. Vamos lembrar, ó, linha horizontal cosseno, linha vertical tangente, linha vertical seno. E essa linha aqui de fora, que é a principal para nós, a tangente, tangencia o ciclo aqui pela direita. Completar a figura com as definições, eu quero saber a tangente do arco AP, que tem a posição angular no ponto P, e a tangente do arco AQ, contando o sentido anti-horário, assim, ó, sentido positivo, de A até Q, olha a setinha, com a posição angular definida pelo ponto Q. Lembra como é que a gente define tangente no ciclo, né? Você tem que ligar o centro até a função tangente passando pela posição do ângulo. Então, pegando do centro do ciclo, passando pelo ponto do ângulo e ligando na tangente, a tangente desse arco AP, que poderia ter o valor indicado pelo ângulo aqui, é esse tamanho de segmento aqui, ó, de A até T. Então, por isso que é AT, a tangente de AP. A tangente de AQ, olha só que esforço que você tem que fazer. Não dá para você ligar o centro ao ponto Q e achar a tangente do lado esquerdo aqui. Então, você tem que ligar o ponto Q, o centro e a tangente pelo lado direito. E aí, como o ponto Q é um ponto de segundo quadrante, você pode confirmar aí que a tangente vai dar negativa. Mas o segmento, ó, é o AT, uma linha, certo? Número 2 vai reforçar bastante a ideia dos arcos notáveis. A letra A vai falar do ângulo de 30, a letra B de 45, a letra C de 60. E depois fazer uns complementos aí com os ângulos de limite de quadrante. Olha só. Importante, circular aqui. A tangente de 30 graus é um valor que tem que ser conhecido por vocês. Os ângulos de 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis. O começo da nossa frente de matemática dessa apostila 2 falou sobre esses arcos notáveis. Então, tangente de 30 igual a raiz de 3 sobre 3, muito importante, você tem que saber. Agora, as associações com questão de sinal, porque o assunto é a tangente, você tem que entender que se o ângulo é 30, o seu correspondente no segundo, o seu correspondente no terceiro e o seu correspondente no quarto, você tem que saber encontrar também. Bom, o conjunto de ideias está formado aí na imagem, olha só. O ângulo X no primeiro quadrante, seu correspondente no segundo é 180 menos o ângulo, no terceiro é 180 mais o ângulo, no quarto é 360 menos o ângulo. Por isso que já vão ter os valores aqui. Agora, se o ângulo é 30, você vai fazer 180 menos 30, 180 mais 30, 360 mais 30. Você vai ver que vai dar os ângulos 150, 210, 330. Se você fizer esse exercício com muita atenção, você vai assimilar bem. Porque a questão é, quanto vale a tangente de 150? Vamos supor que a pergunta fosse só essa. 150 é um ângulo de segundo quadrante. Você tem que pensar que o resultado dele é 180 menos x. Se 180 menos x é igual a 150, você vai concluir que o x é 30. Aí você vai lembrar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 150 também vai ser raiz de 3 sobre 3. Porém, no segundo quadrante ela é negativa. Aí o sinal. Com 210 é a mesma coisa. 180 mais x igual a 210. X é igual a 30, então a tangente de 30 é igual a de 210. Inclusive o sinal, porque no quadrante 3 a tangente é positiva. No quadrante 4, você vai olhar o 330,
330 é igual a 360 menos x, o x também vai dar 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, significa que a tangente do 330 também é raiz de 3 sobre 3. E aí, no caso, no quarto quadrante, quadrante par negativo. Olha só a letra B, que vai trazer as correspondências do ângulo de 45. A ideia é a mesma, vocês podem ver que o complemento eu fiz exatamente o mesmo. O ângulo de 135, ele é 180 menos x, nesse caso o x vai dar 45. 225 é 180 mais x, também o x dá 45. Aqui 315 é igual a 360 menos x, o x também vai dar 45. Então, 135, 225 e 315 têm a ver com 45. As tangentes são iguais, porém, quadrante par, segundo e quarto, as tangentes são negativas, olha aqui. Então, assim, você tem que saber que a tangente 45 é 1 e saber achar essas correspondências aí. Dá uma olhada na letra C, né, que fala sobre o ângulo de 60. 180 menos x tem que dar 120, então x é 60. 180 mais x tem que dar 240, então o x é 60. Aqui é a mesma coisa, o x vai dar 60 também. Ou seja, os três ângulos que estão aqui, ó, 120, 240 e 300, eles têm a ver com o de 60. Basta você saber qual igualdade que você tem que usar para cada quadrante e localizar, obviamente, o ângulo pelo seu valor no quadrante correto. Que a tangente de 60 é raiz de 3, você tem que saber. Que as demais serão também, você também tem que saber. E aí esses dois ângulos aqui, ó, quarto quadrantes, são quadrantes onde as tangentes são negativas. Bom, olha só, completar a tabela abaixo, em seguida esboçar o gráfico da função y tangente de x no intervalo de menos π sobre 2. Menos π sobre 2, pessoal, é 90 graus negativos, isso aqui é a mesma coisa que o 270. Até o 270 positivo, tá vendo? Uma volta inteira. Determine o conjunto imagem e o período dessa função. Vamos fazer com calma isso aqui, olha só. Primeiro, que tem uma tabela aqui que já está completa, mas vocês têm que saber completar. Destaques para todos os ângulos aqui. Primeiro, 30, 45 e 60 com suas tangentes notáveis. Π sobre 2, qualquer múltiplo de π sobre 2 não vai ter tangente. Esse símbolozinho aí, ó, significa não existe. Tangente de 0 é 0, tangente de π também é 0. E aí você pode achar esses pontos, as correspondências aí no gráfico. Porém, o gráfico da tangente é um gráfico muito característico. Ele vai dar aquela onda aqui que vem do menos infinito e ela faz uma curva passando no corte do eixo e indo para o mais infinito. Olha só, é mais ou menos esse desenho que você tem que fazer. E como ela é uma função periódica, para cada intervalo desse aqui ela vai se repetir. Vamos repetir aqui do lado. Ela é uma função repetitiva. Aqui no 0 a tangente é 0, no 180 a tangente é 0. Se tivesse mais um intervalo aqui, a gente ia fazer o mesmo desenho assim, certo? Então, esse daí é o gráfico da função tangente de x. O exercício pediu também para a gente determinar o conjunto imagem e o período dessa mesma função. O período, a cada valor de π, repete, e a imagem é qualquer número real. Ela vai do menos infinito até o mais infinito. Para a gente encerrar, pessoal, temos o exercício aí de tangente, mas no triângulo retângulo, olha só. O edifício comercial tem 48 salas distribuídas em 8 andares, conforme indica a figura. Repara aqui, ó, que cada retângulozinho desse é uma sala, né? Então são 48. De comprimento aqui são 6 salas. E cada sala tem 10 de comprimento. Então o prédio inteiro, ó, tem 60 metros de comprimento aqui. O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação em relação horizontal mede alfa graus. Esse alfa está medindo aqui, ó, e depois nós vamos poder colocar ele em outro lugar mais interessante para a gente calcular. A altura de cada sala é de 3 metros, isso a gente não vai usar. A extensão, 10 metros, isso aí a gente vai usar, porque nós vamos precisar dessa medida aqui, ó. São 6 salas de 10 metros cada uma, então dá 60 metros. E a altura da pilastra de sustentação que mantém o edifício na horizontal, a gente vai precisar disso, é 6 metros. Usando os dados da tabela, a melhor aproximação inteira para alfa a gente vai ter que usar essa tabela aqui para descobrir o valor desse ângulo alfa aqui, ó. Galera, olha só a proposta de resolução, vocês podem usar a própria figura do exercício para poder definir essa situação. Olha só, primeiro, que se aqui é alfa, por paralelismo, aqui também vai ser alfa. Então, eu quero que vocês considerem esse triângulo aqui, ó. Triângulo ABC
e ele vai ser retângulo em B. Vamos marcar o ângulo reto aqui, que no desenho de vocês já tem. Além de marcar o ângulo reto aqui da pilastra com o prédio, vamos lembrar que de B até C é o comprimento que resulta em 6 salas seguidas e cada sala tem 10 metros de comprimento, então dá 60 metros aqui. No triângulo em questão, o ângulo alfa é o ângulo do qual a gente quer descobrir o valor, eu tenho cateto oposto e adjacente. O cateto oposto AB mede 6, o adjacente BC mede 60, então eu posso usar tangente. A tangente do ângulo é o cateto oposto AB pelo cateto adjacente BC. 6 por 60 dá 0,1. Aí você vai olhar na tabelinha que você tem aí no exercício, que tem um ângulo aí, ó, que é o ângulo de 6 graus, cuja tangente é 0,1051. Então, 0,1 é muito próximo de 0,1051, então esse ângulo está muito próximo de ser o ângulo de 6 graus. A resposta nossa é a letra C, o que termina a nossa aula de hoje. Até mais.